Como é um resumo, justamente por ser resumo, se a gente for abrir, a gente vai chegar ali na metade. Mas vamos lá, quando for algumas passagens que não são tão assim familiar, a gente vai abrir. Mas Daniel 8,14 fala que quando encerrasse os 2.300 anos, né? Então começaria o quê? O julgamento. O juízo investigativo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, a purificação do santuário. Quem estudou o santuário, quem estudou esse assunto, sabe que um ponto que é importante, como o Nelson estava falando, está ocorrendo uma investigação do caso de cada pessoa. A próxima lição, a próxima pergunta, não a próxima, mas a pergunta 6, eu já adianto ela aqui, mas depois eu passo por ela para ler o verso. Diz por onde começa o julgamento? Pela casa de Deus, por nós, né? Só que começa pelos mortos. E a gente sabe que começa por Abel, que foi o primeiro justo que morreu, né? Foi morto. Mas eu e você pode aqui declarar com certeza e com segurança se o meu caso ou o seu já foi passado? Não. Mas pode já ter sido passado? Pode. Né? Nossa sentença diante de Deus já pode estar concluída. Né? E o santuário, Cristo ele está investigando o caso de cada pessoa. Tem uns capítulos do Grande Conflito que ela vai falar como que Deus julga. Os livros do julgamento. Ali vai ter o livro da vida, o livro da morte, o livro de registro dos pecados, o livro das boas obras. E lá ela vai mostrar como Deus julga cada caso. E você sabe que qual é a norma do julgamento? Todo tribunal, para julgar uma pessoa que ela foi pega pela polícia como um criminoso. Ela roubou um celular, matou alguém, e ela é levada lá para o tribunal. Eu pergunto a vocês, para julgar esse criminoso, o juiz que vai julgar ele, vai julgar de acordo com o que ele acha? Não. Ele vai julgar de acordo com a vontade dele, com as ideias da cabeça dele? Não, ele vai seguir o quê? A lei. Ele tem que seguir a lei. Ele tem que seguir a lei. Então, se não existisse uma lei dizendo que o indivíduo que matou, ele deve ser preso, seria justo prender ele? Segundo, levar ele para um tribunal sem a lei existir antes disso? Né? Não. Então, por isso, por que vocês acham que Satanás ele faz de tudo para omitir a lei de Deus? Né? Para fazer com que as pessoas desconsiderem, descartem a lei de Deus. O mundo evangélico faz muito isso. Né? Omitindo a lei de Deus, as pessoas vão fazer o que bem entenderem e achar que no fim das contas vão se salvar. E tudo vai dar certo no final. Só que o pecado ele é o quê? O que é o pecado? A transgressão, a desobediência, né, à lei de Deus. E o juízo investigativo julga o pecado ou os pecados de cada um de acordo com o quê? Com a lei. Então, vocês sabem, Jesus Cristo falou, os judeus achavam que guardar a lei era só exteriormente. Por isso que Jesus Cristo disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Aí ele disse, não adulterarás. 99%, com algumas raras exceções, ali, achava que por não cometer o ato prático, nunca adulterou na vida. E quantos morreram, talvez, sem nunca ter cometido o ato prático, mas cometia aonde? Guardando e alimentando sentimentos e pensamentos obscenos, adúlteros e perversos. E ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Aí a maioria nunca encostou o dedo em alguém, nunca tirou a vida de alguém, achava que já estava tudo certo. Lembra do jovem rico? Tudo isso eu já faço. Exteriormente. Mas o que foi que Jesus Cristo disse? Ouviste o que foi dito?
Né? Não matarás, mas eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão já é réu de juízo. E 1 João lá, capítulo 3, se eu não me engano, 1 João, as epístolas dele, ele diz que aquele que odeia o irmão é homicida, é assassino. Diante de Deus, né? Você pode nunca ter encostado o dedo nele, mas os sentimentos e ressentimentos e mágoas que a gente guarda do outro, isso já nos torna um assassino diante de Deus. Diante de Deus. O que vale, irmãos, é diante de Deus, não diante dos homens. Pode falar, irmão. É assim, né? Não sei se a Paulo Tiago diz assim, se não fosse a lei, ele não saberia que cobiçar era pecado. Né? Então, diz aqui, né? Não estou bem lembrado se é Paulo ou se é Tiago, diz, se não fosse a lei, ele não sabia que cobiça era pecado. É Paulo. Paulo, né? Paulo. Então, você deu uma adendo agora sobre a questão dos evangélicos, né? Mas não são eles, né? Que a gente também, releva a lei. A gente tem um costume de só colocar para eles. Se pecado é transgressão da lei e a lei não vale, não existe, e de onde sai esse pensamento de que o pecado existe? Está entendendo ali assim? Não faz sentido, né? Então o pecado passa realmente não vale nada, não existe. Nada, né? Então, mas você pergunta para um evangélico, uma pessoa aí, se o pecado existe, ele vai dizer que sim. Mas o que define o pecado? É a lei, né? Mas a lei não existe. Então fica assim uma coisa sem sentido, né? Vaga, né? Então sabe que pecado é transgressão da lei. Isso. E assim, pode falar. Tem os irmãos, tem um irmãozinho aqui que ele tinha levantado a mão aqui atrás do irmão Nonato. Ok. Só um breve comentário. Bom dia a todos, né? Feliz sábado. Bom dia. O seguinte, você falou sobre o grande conflito, que aí é o capítulo 28, que é o capítulo do juízo investigativo, né? E falando sobre a lei, fala exatamente isso. Você fala dos escribas e fariseus, que é isso que Satanás faz hoje. Ele faz com que a gente pense que o Senhor não vai relevar os pequenos pontos do dia a dia, ou seja, os meus pensamentos. Então, eu não estou fazendo, mas eu estou pensando, eu estou acariciando aquele pecado, e eu acho que Deus não vai levar em conta, que Deus vai levar em conta aquilo que de fato eu estou fazendo. Mas eu não adulterei com a irmã, mas eu não dei uma porrada na cara do irmão porque ele me ofendeu. Mas o meu pensamento foi, além de dar uma porrada, né, foi de matar. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí é como a gente já estava falando que não é de manhã, sobre Cânticos 8, verso 2, né? As raposinhas é que destrói os vinhais. A plantação de uva não é, sabe? As grandes raposas. Exato. E aí a gente fala o seguinte, não, eu não vou me deitar com uma mulher, mas, sabe, eu estou tendo inveja, eu estou até mesmo enriquecendo, não sei se chama pirâmide, né? Aí o negócio é sério, então a gente precisa ficar atento, porque até mesmo no grande conflito, não. Deserto das Nações, no capítulo 33, ela fala ali que é imperceptível. A gente vai perdendo o senso do Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito Santo, e é imperceptível, assim como aconteceu no passado. E a gente se declara guardadores da lei, mas na verdade o Espírito Santo está sendo retirado de nós e nós estamos na mesma formalidade, o informalismo. Tem um irmão ali atrás. Bom dia a todos, feliz sábado. Bom dia. Eu queria voltar um pouco o top aí que o senhor falou aí, que me deixou aqui um pouco, com a mente um pouco aqui aberta aqui para entender. E se o nosso caso hoje passar em juízo, nosso nome passar em juízo, e formos aprovados por Deus, vivendo neste mundo aqui, como é que fica a nossa situação em termos de um pecado? Uma outra questão. Se o meu nome já foi passado lá e eu fui reprovado diante de Deus, como é que Cristo ainda no santuário celestial, eu vivendo neste mundo, como é que não tem solução no meu caso? Então, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque Deus conhece o quê? O fim, mesmo antes de eu nascer. Mesmo antes de Adão ser criado. Então, a Bíblia diz que assim, que 1000 anos para Deus é como o quê?
Um dia. É um dia. Correto. Então, Deus, ele sabe, e lá pode ter passado o meu caso e já ter sido sentenciado. Isso. Mas eu não sei, os anjos não sabem, nem a humanidade. É uma obra entre Deus, entre Cristo e o Pai. Então, enquanto eu ainda vivo, eu já posso estar perdido. Já posso estar perdido, mas eu não sei. Só Ele sabe. E a gente pode pensar assim, mas se eu já estou perdido, mas como que eu sei? Eu não sei. Então eu tenho que viver de acordo com o conhecimento que Deus me dá. Eu tenho que viver o hoje. Né? Eu não sei o amanhã. Então, se a minha sentença já foi dada, isso é só entre Deus e Cristo. Só Ele sabe. Ele pode, de fato, já não estar agindo mais na vida de alguém, mas porque ele não quer mais fazer nada por alguém, ou porque aquela pessoa, ele sabe que ela já rejeitou ele, rejeitou o agir dele, ela já não é mais sensível à obra do Espírito na vida dele. E ela sabe a última decisão da vida dessa pessoa, mesmo antes dessa pessoa decidir. Ela não, no caso Deus, né? Ele sabe. Então não é ele quem escolhe. A diferença dele para nós é que ele sabe as nossas escolhas até o fim, mas a gente não. Então, como a gente não sabe, seguimos em frente, né? Como se o nosso caso ainda fosse ser passado. E caso tenha sido passado, entregamos nas mãos de Deus. Mas nem por isso, porque a gente não tem como saber, graças a Deus por isso, né? A gente não tem como saber, nós buscamos o caminho da fidelidade, o caminho da comunhão com Ele. E buscá-lo e se aproximar dele através da palavra e da fé. Mas aí, como o irmão perguntou, se já foi, então o que será de nós? Ele já sabe o que será de nós. O que resta para nós é o hoje. Vou concluir minha fala. Parece que nesse caso, irmãos, parece que para nós, como seres humanos, como adventistas e conhecedores um pouco da palavra de Deus que buscamos, parece que seria um tormento para nós entendermos dessa forma. Porque aí ficaríamos em nossa mente, será que eu já fui julgado e condenado? O que eu faço ainda? O que eu preciso fazer ainda? Não é não? Seria um pensamento, nascido no pensamento de nós, talvez assim, um pensamento de amargura. Porque nós sabemos que, veja bem, quando começou o juízo investigativo dos mortos? Em 1000? Isso. Começou dos mortos. Quando começará o nosso? Sabemos, irmãos? Não. Então só o Senhor vai revelar, irmão. Por isso que eu digo que parece que a gente afirmar assim, ó. Se o meu caso já passou em juízo e eu fui aprovado ou desaprovado por Deus, eu estou falando assim, irmão, porque essa semana retrasada, com um irmão da igreja, né? Ele me questionou sobre esse assunto. Ah, irmão, se meu nome passou lá e eu fui aprovado, eu posso viver aqui 200 anos, mas eu estou aprovado diante de Deus. Quer dizer, para mim, é perigoso a gente citar um negócio desse assim, porque possa ser que muitas pessoas não tenham equilíbrio na mente, e assim, agora eu vou viver agora atormentado. Se meu nome já passou, se eu estou desaprovado de Deus, o que eu vou ficar fazendo na igreja? O que eu vou fazendo as coisas boas? Para que eu vou pregar o evangelho? Então, eu acho que, na minha opinião, na minha humilde opinião, se eu estiver errado, não posso me corrigir, que eu acho que é perigoso quando nós falamos assim. Entendeu? Que pode ser que desencoraje muitas pessoas nesse sentido. Essa é a minha pergunta. Entendeu? Mas está aberto aí, se vocês puderem esclarecer, melhor para mim. Alguém vai falar? Não, vocês que sabem. Pode falar. Depois dele, só para a manutenção de atos da morte. Sim. Assim, é só para corroborar também, Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, assim,
É um processo de julgamento. Se o indivíduo continuamente, deliberadamente, vive em pecado, rejeitando a misericórdia de Deus, a graça, as evidências, Ellen White fala aqui, deixamos para a igreja, ela diz o seguinte, que a verdade do Evangelho, como não salva, leva à ruína. Aquele que dia após dia vive rejeitando os convites de misericórdia, poderá ouvir os mais urgentes apelos sem ter uma emoção e agir de coração. Então o indivíduo ele se perde nessa condição, que ele age que dá bem. Então, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, a misericórdia de Cristo já não alcança mais. Não porque Cristo não quer alcançar o indivíduo, mas porque ele rejeitou. Entende? Então, o santuário está ocorrendo, o julgamento está ocorrendo, aceita esse nome, rejeita esse nome. Então, o indivíduo aqui está vivendo uma vida dupla, né? De pecado apreciado, deliberadamente, está se perdendo e o julgamento está ocorrendo. E aí, o caso dele já pode ter sido decidido para a morte, porque ele rejeitou de forma deliberada, sabe, a misericórdia de Cristo. Então, o julgamento é muito sério. E aqui a pergunta que fala, qual é o caráter dessa obra? O caráter da obra de julgamento de Cristo no Santuário Celestial é de um juízo investigativo, que é a investigação, que examina o registro da vida dos crentes, determinando quem é digno da salvação final e revelando a justiça de Deus no universo. Então, essa é a obra, esse é o caráter. Então, a gente tem que ter esse aprofundamento, né, sobre a obra de Cristo no Santuário Celestial, que é muito sério. Uhum. O irmão vai falar. Sobre essa questão, da questão do juízo investigativo, sobre os casos, né? Por exemplo, vou dar um caso, uma situação de... As duas situações. Por exemplo, logo de ser rejeitado. Vamos dar um exemplo bem claro aqui que todos nós sabemos. Nero. O caso de Nero foi passado diante de Deus, que ele foi rejeitado ao último encontro ali com Paulo, e nós sabemos o seguinte, que quando o nosso caso é passado diante de Deus, quando o meu caso é passado diante de Deus, o que acontece? Os anjos são retirados. A grande questão disso, a misericórdia de Deus, ela é retirada de mim. A grande prova disso é até a questão mesmo de Acasias. Sim, mas voltando para Nero. Quando Nero tem um último encontro ali com Paulo, né? Paulo estava preso. Ali foi a última oportunidade que Deus deu para ele, né? A gente vê isso em Atos Apóstolos, na página 496 e na página 462, diz que Nero perdeu a natureza humana, assim, no sentido da fisionomia, a divina e a humana, e recebeu o carinho de Satanás. Né? E logo depois, lógico, se você não tem mais a misericórdia de Deus sobre você, não tem para onde correr. E a questão de ser aprovado está na questão, claro, Noé foi, não foi. Mas o caso de Noé, ele achou graça diante de Deus. E mesmo durante toda a aflição, ele se manteve fiel. E durante todo aquele período de aflição, aqueles 7 dias, ele não foi incrédulo. Ele não se voltou à incredulidade, por quê? Porque Deus tinha colocado o selo. E a bênção, falando sobre isso, de nós não sabemos, é essa que é a questão. E aí está o Espírito de Cristo. Porque, vamos dizer assim, quem está vivendo uma vida de justiça, e isso a Serva do Senhor diz, nunca diz que é justo. Pelo contrário, ele sempre diz que é miserável e pecador. Então a sede dele buscar é ainda maior. Então, se Cristo, lógico, Cristo habitando nele, é como a gente meditou aqui de manhã. Ele vai tentar se esconder no máximo, ele não vai ver. Ele vai achar que ele nunca vai conseguir nele mesmo, como a gente meditou na história de Saul aqui. Então ele vai buscar incessantemente. E essa busca incessante de Cristo vai impedir ele pecar, porque o próprio Senhor disse, as tuas palavras me guardaram na vereda do destruidor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, por exemplo, Enoque também, o caso dele passou diante de Deus, e lógico, nós sabemos que Enoque foi transladado, né? Noé e tantos outros, porque não é nós mesmos, mas é o Espírito de Cristo que nos mantém, porque ela diz no caminho a Cristo que quanto mais próximo de Cristo nós estamos, mais miserável nos sentimos. E isso é que nos leva, lógico, à perfeição em Cristo de caráter. Então, olha,
O negócio é sério. Só aqui. O que quer falar? Né? Irmãos, do meu ponto de vista humano, finito, pecador, eu creio que não é bom ter isso em mente. Já fui julgado. Isso não é bom para a alma, para o espírito. Não é bom. Vamos esquecer, vamos avançar. Né? Você alimentar esse pensamento não é bom. Isso. Queridos irmãos, bom dia. Um feliz sábado para todos. Ele sabe. Como é bom a gente estar num encontro como esse para ouvir e aprender um pouco da palavra de Deus. Amém. Amém? Graças a Deus por isso. Irmão, eu só quero reforçar aí que já foi falado, algo muito interessante, mas a pergunta que o irmão fez ali ficou um pouco assim. A gente só quer um pouco ajudar. O que eu posso ajudar diante do que eu tenho estudado de profecia, a Bíblia, é o seguinte: nós não podemos se sentir, como é ridículo, nós se sentir, né, inútil no plano da salvação. Nós temos que se sentir firme e forte como uma rocha, né, para louvar e engrandecer o nome de Deus. Então, por isso, é preciso nós entender o assunto do santuário. Nós entendemos o assunto do santuário aqui. Interessante que a Bíblia fala de Asaf. Você sabe quem foi Asaf? Asaf foi o maestro da música, né? Um homem que estava ali ao lado de Davi, trabalhando, ele sabia tudo da lei. Mas ele tinha um problema muito sério. E ele não entendia por que aquele problema cagibava a vida dele. Né? E você sabe qual era o problema dele? Ele tinha inveja. Você sabe que a inveja foi o grande problema para hoje nós estarmos aqui passando pela morte. Tudo por causa da inveja. Então, muito bem. Então, Asaf, ele só foi se livrar deste problema quando ele olhou para onde? O santuário. Aí que ele foi entender o assunto do santuário e ele se viu que realmente aquilo não tinha prazer da forma como ele levava. Então, o texto lá vai dizer que ele agora se arrepende, né? Quando ele viu o trabalho do sumo sacerdote, ele entende e ele se voltou para Deus. Então é isso, irmão. Então nós não temos que se sentir culpado e achar que o juízo que já começou e que nós estamos sendo confiscados tudo que a gente faz, porque está sendo sim, tudo que a gente faz é colocado no livro da vida e colocado no livro do pecado e só vai ser apagado no final da história terrestre. Então nós precisamos entender o assunto do santuário e vamos continuar firme e forte, porque você viu que uma vírgula pode tirar a gente do reino do céu. Então, Asaf é um exemplo, como Enoque foi falado também aí, né? Porque Enoque foi sendo rasgado, né? Mas por que ele foi? O que levou ele a ser transladado? O testemunho, né? E esse testemunho que hoje nós temos que testemunhar isso, né, para a nossa vida e para o mundo, é o testemunho. E se nós não tivermos testemunho conosco e com os outros, então nós estamos ferrados. Aí não tem realmente salvação. Mas se a gente se esforçar, tem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos continuar. Já passamos, eu vou pular a 5 e a 6, porque a gente já falou delas aqui. Já falou mais por alto, mas já mencionou, né? Qual é o caráter dessa obra? É um juízo investigativo, por onde ela começa, pelo povo de Deus, como diz lá em 1 Pedro 4,17. Pela casa de Deus. Vamos para a pergunta 7. Que diz assim: aqui é mais sinais do tempo do fim. O que nosso Senhor diz sobre a condição da igreja nos últimos dias. Lá em Mateus 24, versículo 11 e 12. Vamos abrir? Mateus 24. Mateus 24, versículo 11 e 12, também bem conhecido de vocês, mas um dos sinais, né? Um dos sinais nos últimos dias é que, quem poderia ler, por gentileza? E surgirão muitos falsos profetas
e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ok. Então esse será um dos sinais, né, dos últimos dias. São vários, né? Só que esse daqui, esses dois versículos, né? Eles trazem os problemas mais graves e mais sérios, né? Falsos profetas e o amor, o nosso amor por Deus, pela verdade e pelo próximo, se esfriando, né? Nos tornando pessoas cada vez mais frias, ignorantes, rígidas e secas, né? Pode falar, né? Nonato ou irmão? Que fala sobre a condição da igreja nos últimos dias, né? O amor de uns para com os outros esfriaria. Por que se esfriaria? Porque quando se perde o amor para com Deus, consequentemente, perderá o amor para com Deus. Porque amor não é em nós. Amor existe uma fonte, Deus. Romanos 5,5 fala que Deus derramou em nosso coração como em seu Espírito. Então, quando se perde esse amor para com Deus, amarás por Senhor Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E amarás teu próximo a ti mesmo. Então, quando se perde esse amor, a fonte de amor de Deus, a minha vida vai ser de egoísmo, de orgulho, presunção, arrogância, eu vou me sentir melhor que os outros, sabe? Porque foi perdido o amor de Deus, não está em mim. E Ellen White, ela fala no livro aqui, Testemunhos Seletos, ela fala aqui, ó, fui instruída a dizer que estas palavras, no livro de Apocalipse, capítulo 2, as 4 e 5, fala sobre a igreja de Éfeso, que eles tinham perdido o primeiro amor, né? Abandonado o primeiro amor. Então, são aplicáveis às igrejas adventistas do sétimo dia na condição em que se encontram atualmente. O amor de Deus foi perdido, olha só, o amor de Deus foi perdido, e isto significa ausência de amor de uns para com os outros. Egoísmo é nutrido e se bate por conseguir supremacia. Deve haver uma reforma, um refanamento sobre a ação do Espírito Santo. Então, uma multidão, olha só, uma multidão não de sua fé, vendo que Deus está com seu povo, une-se a ele em servir ao Senhor. Então, quando houver este amor mútuo, fraternal, aí sim as pessoas de fora verão em nós Cristo. Porque ele falou, nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Enquanto tiver essa ausência de amor, um querer ser melhor que o outro, saber mais que o outro, arrogância, prepotência, orgulho, egoísmo, não vai ter como as pessoas se achegarem, se aproximarem. Porque a gente não está se suportando uns aos outros. A gente, como Paulo fala, se mordendo, sabe? Brigando em brigas. O que é isso? É a ausência do amor. E ela fala aqui, só para encerrar, os membros da igreja, ela se referindo à igreja apostólica, ela fala que os membros da igreja estavam unidos em sentimentos e ação. O amor de Cristo era a corrente áurea que os vinculava entre si. Prosseguiam conhecendo o Senhor sempre, sempre com maior perfeição, e revelava em sua vida alegria, conforto e paz. Visitava as viúvas e os órfãos em suas tribulações e mantinha-se incontaminados do mundo. Então, nós, infelizmente, estamos com a ausência de Cristo, a ausência do amor de Cristo. E se tiver a ausência do amor de Cristo, nós não teremos amor para com ninguém. Infelizmente, isso. Muito bem colocado pelo irmão. A ausência do amor revela quem nós somos. Mas essa ausência, esse amor, ele só vem de Cristo. Esse esforço que também foi falado aqui, ele é o meu esforço em buscar a Cristo, em dizer para ele, Pai, a portinha do meu coração, da minha mente está aberta. Por favor, entra. Porque se Deus é amor e nós estamos esvaziados desse amor, não revelamos esse amor, nós não temos Cristo. É um engano achar que a religiosidade, a minha frequência a alguma congregação, algum encontro congregacional, isso faz de mim um cristão. O que faz de mim verdadeiramente um cristão e pronto para testemunhar, porque como a gente bem leu, logo aqui no 14, no 24 de Mateus, diz que esse evangelho será pregado em testemunho,
Então, quando Cristo verdadeiramente habitar em mim, por meio da minha fé, os frutos do Espírito serão uma consequência, uma realidade. Então, esse amor vai ser uma realidade em mim. Então, quando Cristo estiver em mim, o meu eu não é possível mais habitar. Ele não tem mais como se firmar, existir. Porque Cristo é amor e o meu eu é egoísmo. Então, os dois não vão ocupar o mesmo espaço. Naturalmente, vai emanar de mim o que emanava de Jesus, que era Deus nele. É mais com Cristo habitando. E o amor vai ser uma realidade. Então, quando isso não acontece, pode ser em qualquer congregação. Não importa o título, o nome, Cristo não estará ali. Isso não vale só para nós, isso vale para todos. Então é isso. Outro sinal que falou aqui, além do que os irmãos falaram, é que surgiriam os falsos profetas, né? E o falso profeta, ele prega a verdade, mas ele usa a Bíblia? Sim, a Bíblia ele usa. E falso profeta, a palavra profeta, ela pode só ser aplicada somente a um indivíduo que ele chega dizendo que é um profeta, que Deus deu uma mensagem a ele? Não. Porque assim, Satanás não enganaria tão fácil as pessoas, porque as pessoas só esperariam que um falso profeta é só aquele que fala que é profeta, que diz que é profeta. Como, por exemplo, Ellen White é uma verdadeira profeta. Mas tem uma série de coisas que determinam que ela é uma profeta, né? Então aí você teria que estudar a vida do indivíduo, até que você viesse identificar se ele é falso, se ele é verdadeiro, só pelo título. Mas, na verdade, a palavra profeta aqui, que é usada, é aquele que leva a mensagem. Né? Que diz que leva a mensagem, né? Que professa a mensagem. Isso. Então não precisa ele dizer que ele é inspirado, que ele recebeu a mensagem de Deus. Né? No sentido de inspiração. Como Ellen White, por exemplo, e Isaías. Mas falso profeta é todo falso, né? Falando do falso. É todo aquele que ministra a palavra de Deus, mas distorcendo ela. Né? Eu não vou ler aqui para vocês, até porque são passagens assim que vai levar um pouquinho. Eu acredito que iria render um pouquinho, mas eu recomendo aí para vocês, vou passar por irmão já já. Eu recomendo para vocês ler Jeremias 5, então vai ler agora. Vocês leem em casa, e depois Jeremias 5, 31, vocês vão entender por que eu vou justificar por que eu estou indicando esses versículos. O que leva o indivíduo a pregar a falsidade, a pregar a mentira. Qual é o incentivo por trás, a motivação? Leia Jeremias 5, 31. Leia Jeremias 6, do 13 ao 17. Leia Miqueias 3, versículos 5 e 11. Miqueias 3, versículos 5 e 11. E o grande conflito, aquela versão da capa vinho, mas é a mesma página do aplicativo. Se você tiver aplicativo, eu acho que é o último parágrafo. Acho não. No livro físico é o último parágrafo da página 149. Lá, Ellen White vai dizer o porquê que os homens gostam de mentir usando a palavra de Deus. Distorcer. Qual é a motivação por trás deles, as intenções. O que é que eles ganham com isso? Por que existiriam tantos falsos profetas? E ela vai explicar. Né? Um dos principais motivos que você vai encontrar nesses versículos todos é isso aqui, ó. Você vai ler esses versículos e você vai ver que uma das principais características de um falso profeta, você vai encontrar essa característica em todas essas passagens que eu falei, inclusive no grande conflito, é que eles pregam paz e segurança. Uma mensagem mais suave, quando não há paz. É interessante, Ellen White falando isso, e você vai ler isso exatamente em todas essas passagens, que são inclusive indicações de Ellen White, para identificar alguns dos pontos principais de um falso profeta, né? Mas eu não quero falar ali, para a gente passar para a próxima lição. Próxima pergunta, no caso. Nós podemos entender, nós podemos ver a questão de falso profeta aí,
é que até nesse contexto aí, quando o Jeremias falou para o rei sobre as verdades que ele deveria escutar, se levantou um falso profeta no meio do povo dele lá, né, na época lá, chamado Ananias, e ele profetizou aquilo que o povo queria ouvir. E ele recebeu aplauso. Enquanto Jeremias recebeu a desaprovação, ele recebeu aplauso. Então hoje, veja bem, as pessoas eles são atraídos para falar coisas agradáveis ao povo. E por isso, por esse motivo, eles são bem recebidos. E aí está uma prova aí, quando um profeta é mentiroso, e veja bem, se você pega uma mensagem, irmão, se você é acostumado a pegar uma mensagem que ela chama o pecado pelo nome, você não é bem feito, não. Entendeu? Agora, quando você prega uma mensagem que ela chama o pecado pelo nome, que ela bate na ferida do ser humano, aí você vê que você já vai ser um pouco mais ali, olhar de um esquisito ali, a pessoa já não te cumprimenta, entendeu? Porque o ser humano, ele quer receber aplauso, ele quer estar no auge, entendeu? Então, enquanto ele não está no auge, ele busca isso. E os falsos profetas, eles fazem isso. Eles pregam para multidões a mentira e, de acordo com a Bíblia, a mentira é mais bem aceita do que a própria verdade. Entendeu? Por isso que os falsos profetas se levantando no meio do povo, nós temos que ter discernimento. Se ele não fala de acordo com assim diz o Senhor, nós temos que buscar, fazer como os berianos, buscar, para saber se ele está falando a verdade ou ele está... porque 90% de verdade com 5% de mentira se torna mentira. Ou até 1%. Ou né? até 1%. Ou 0,0%. Corretamente. Então é isso que o meu irmão está falando mesmo. Né? Porque quando se trata desse assunto aqui, aí geralmente o povo fala daqueles homens lá. Teve até um homem na década de 80, que ele se chamava profeta, aí ele conseguiu atrair uma legião de pessoas, aí depois morreu todo mundo lá com ele. Aí, na mente da pessoa, os falsos profetas é só quem faz isso. Mas, na verdade, os falsos profetas, eles sempre estão lá em cima, né? Os principais falsos profetas, eles dão o que o povo quer. Eles dão uma mensagem. Leia esses versículos que eu passei, você vai ver que em todas essas passagens, até Miqueias fala isso, eles sempre falam de paz, paz e segurança. E Ellen White vai falar isso. E um dos pontos principais é esse que o irmão falou. Porque eles gostam de ser exaltados, de serem lisonjeados, de serem bem vistos. A questão da reputação, né? E ganha muita coisa com isso. Ellen White vai explicar nessa passagem, Grande Conflito, página 149. Ela vai explicar. Porque é tão fácil enganar as pessoas e as pessoas também gostam. O Jeremias vai falar. Deus diz assim, o meu povo assim gosta de fazer. Né? Os falsos profetas dão o que o povo quer e o povo continua estimulando eles a darem a eles a mentira. E a mensagem cada vez mais suave. Isso. E que fazem eles se acomodarem no pecado e na vida de promiscuidade. Exatamente. Irmão, só um ponto aqui. Tá bom. Quando a gente avalia a questão de falso profeta, normalmente a gente tem um vislumbre do outro, do externo, da pessoa. E isso é um pouco perigoso. Porque é claro que a gente tem na Bíblia Balaão como falso profeta. Nós temos os profetas de Acabe, de Jezabel. E aparentemente são pessoas assim, né? É o outro. Só que se a gente for para Ezequiel, capítulo 37, fala do Vale de Ossos Secos. E lá Deus manda Ezequiel, que estava no meio do vale, vendo todos os ossos secos, Deus manda ele profetizar. E o que Ezequiel vai profetizar? Vai falar o que está escrito na Bíblia. É só isso que ele está fazendo. Então ele está profetizando. E aqueles ossos estão começando a receber os tendões, os músculos e se formando, né? À medida que Ezequiel vai profetizando. Então, basicamente, profetizar seria eu ir na casa de alguém e pregar para ela. Porque isso pode encher os tendões dela, né? Encher o corpo dela, ela receber uma nova vida.
O fato é que se eu estou indo lá e a minha vida não condiz com aquilo que eu estou indo fazer, eu sou um falso profeta. Porque a palavra não efetuou uma mudança em mim. Então, eu vou continuar, vou pregar. E olha, quantos falsos profetas não existem hoje? Pessoas que vão, pregam, mas a sua vida é totalmente contrária àquilo. Poucos dias mesmo saiu na internet um pregador que estava pregando e falava contra o homossexualismo e ele tinha totalmente uma vida privada homossexual. Mas isso não é só ele, não. Quantos de nós aqui temos a palavra da vida, até levamos a palavra da vida para as pessoas, mas na nossa vida, quando nós somos colocados em xeque com a palavra, nós somos pesados na balança e achados em falta. Então, é a questão básica aqui, não é que eu devo olhar para A ou B, a minha condição. O que eu tenho que fazer é olhar para a minha condição. Eu sou um falso profeta, eu prego o evangelho. Quando eu vou lá na casa das pessoas, a minha vida privada, ela está de acordo com aquilo que eu vou fazer lá, porque se não tiver, eu sou falso profeta. Aí a Bíblia diz, vai se levantar falsos cristos e falsos, que enganarão a muitos. Porque quando eu não vivo aquilo que eu prego, sabe o que acontece? Eu posso até convencer a pessoa. O Espírito pode até me usar para converter ela. Mas eu não fui mudado de vasilha em vasilha, como está escrito. Não recebi nada. Pelo contrário, eu estou sendo selado para a destruição. Não foi o que Balaão fez, ele profetizou e profetizou a verdade, ele não mentiu, porque Deus é que falava. Mas na vida privada dele, ele estava condenado. Corrupto, que gostava do ganho, mas não é só o ganho financeiro que nos leva a ser um falso profeta. Não é só isso. São infinidade de coisas que podem nos levar. Então, a nossa pergunta hoje, aqui que a gente deve se questionar é: eu estou sendo usado por Deus? Se eu estou sendo usado, louvado seja Deus. Agora, a pergunta mais importante depois disso: será que eu estou sendo aprovado por Deus? Porque uma coisa é ser usado, Balaão foi usado, mas foi destruído. Ele era aprovado quando ele estava sendo usado, ou no decorrer da vida dele. O que importa não é o ser usado, não é eu ir lá pregar a verdade, abrir, ler versos e pregar para a pessoa e converter ela. É eu, na minha vida particular, ser aprovado pelo céu. Aí é o ponto. Aí eu posso pregar tudo, mas se eu não estou sendo aprovado pelo céu, eu sou um falso profeta. Não adianta. Então, por isso que a mensagem é tão importante, que ela nos faz enxergar a nossa realidade, nossa condição. Então, agora, diante da minha realidade, eu não tenho o que fazer. Ou eu continuo uma vida de fingimento, ou eu vou a Cristo. E vou vivendo, ou eu vou até Cristo e peço urgentemente uma mudança. E ele concede, né? Ele está disposto. Pode falar. O irmão falou sobre, mas o irmão que reiterou, que o falso profeta é aquele que distorce a verdade, né? Mas sabe que o pecado é uma ação ou omissão. E aí foi definido, aquele que mente e aquele que deixa de viver o testemunho. E isso, né, vem à mente de forma clara, né, que os textos vão se encaixando. Agora, entendo por que Paulo disse que a letra mata. Por que ele disse isso, que a letra mata? Ou seja, se eu levo a verdade, e de fato ela é verdade, mas ela não tem sido vivida na minha vida, é letra morta. É letra morta. E aí faz sentido porque que ele disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque o verdadeiro profeta, ele tem que levar a verdade, e essa verdade tem que ser vivida nele. Aí essa letra, que é a palavra de Deus, ela é vida. É vida, me vivifica.
Exato. Então, na minha verdade, sobre o profeta. Profeta Eliseu, não foi isso? Ele só passava, lá vai o homem de Deus. Né? Então, a Assembleia do Senhor também diz que o maior sermão não é o pregado no púlpito, né? É o testemunho. E ela fala várias vezes que o que aperfeiçoa o caráter é a nossa vida diária. Então eu posso ser o ser mais eloquente, posso ser um cara da lei, posso ter, agora falei que o meu irmão pode falar aqui, PhD, eu posso pôr o que for, mas se minha vida não testificar, irmão, tudo é em vão. E o capítulo 21 do Grande Conflito fala sobre isso, que é perigoso, né? Porque a partir do momento que eu estou pregando e não estou vivendo, essa luz está sendo em trevas. E eu posso até levar ela para você e ela ser cheia de vida para a vida. Mas para mim ela é cheia de morte para a morte. Né? Eu mesmo não me condeno. Então vamos para. Na verdade, já é 10h04. Pode resumir, né? Daí, Então a gente encerra. encerrar. Até porque né, é difícil demais, né? Você passar uma lição dessa que ela sabatinando todas as questões dela numa manhã de sábado. É impossível. Eu já estava ciente disso. Mas. Aqui tem 21 perguntas. Pois é. Geralmente quando a gente vai para a igreja que vai passar, depende da igreja, né? Vai passar a lição da escola sabatina é por dia, né? Cada dia tem mais de uma questão. Tem vezes que não chega nem na terça-feira, fica ali no domingo, na segunda. Mas é normal, é tranquilo. A gente sabe que o tempo é corrido demais. Então, como combinado, né? Porque senão a gente vai extrapolar e vai entrar já praticamente no tempo da próxima mensagem. A gente encerra aqui. Os irmãos, quem tem, né? Quem ficou com a lição, estuda em casa com a sua família. Como eu disse, quem se interessou, por acaso, querer ter esse material, depois fala com a gente, com a minha esposa, e a gente vê se tem aí mais sobrando, tá? Então a gente encerra por aqui. Faz a oração? Faz a oração.